Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Corinthians por 3-0 contra o Bahia. Era confronto direto, mas o momento pesou, né? O momento do Corinthians é muito melhor e passou por cima do Bahia, não teve nem muita competição logo no primeiro tempo, praticamente já matou o jogo com o gol do Yuri no finalzinho, né? Enfim, vou fazer a análise aqui completa, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda nos destaques do jogo. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Memphis, um passe espetacular do Yuri. Ele ataca muito parecido com o gol do próprio Yuri na reta final do primeiro tempo, atacando esse lado direito de ataque e o lado esquerdo defensivo do Bahia, né? O Memphis finaliza, tem um desvio na zaga, mata o Marcos Felipe, faz ali o 1-0. O segundo gol é na reta final do primeiro tempo, levando no 1-0, o jogo continuava bem vivo para a segunda etapa, mas o Bahia acaba tomando um gol no finzinho, né? Um passe do Carrijo, um excelente passe. O Yuri sai cara a cara, o Adriel, que tinha entrado no lugar do Marcos Felipe, o Adriel é ex-grêmio, né, por sinal. Ele sai muito mal, cara. Se a gente reparar, ele sai fechando a linha de fundo. Ele acabou não tapando o gol, né? O Yuri, na fase espetacular que tá, não desperdiçou, fez o 2-0. E aí no segundo tempo, o terceiro gol, e o único que eu acho que assim, não tinha realmente o que fazer, porque tanto o gol do Memphis quanto o gol do Yuri são jogadas de transição. A bola tava com o Bahia errou algum passe, gerou um contra-ataque e o Corinthians fez os gols. E o gol do Memphis é na base da bola parada, um gol absurdo, cara. Ele dá um tiro, um chute que ainda bate no travessão. Ali eu acho que podia colocar praticamente qualquer goleiro do mundo que entrava da mesma forma. Um jogo espetacular do Memphis, tá bom? E ali ele fechou o placar nesses 3-0. Mas que nem eu falei, os dois primeiros gols totalmente evitáveis, estava sobre a posse de bola do Bahia. O Bahia se atrapalhou sozinho. E aí no contra-ataque, o Corinthians, que já fez porra, pelo menos uns dois gols dos quatro que fez contra o Criciúma foi dessa forma. Do Yuri mesmo, contra o Criciúma, foi numa transição assim, de contra-ataque. Foi acho que um passe do Romero também, né? Se eu não me engano. E, enfim, o Corinthians vindo muito bem nesses contra-ataques. O Bahia deu essas oportunidades e o Corinthians matou o jogo através delas, tá bom? Vamos aprofundar aqui nos destaques. No gol, o Hugo não foi muito exigido. Daqui a pouco eu vou trazer as estatísticas. Se o Bahia deu 3 chutes a gol, foi muito. E defesas difíceis não teve nenhuma. Realmente o Bahia se defendeu mal, não soube o que fazer com a bola e atacou mal. Foi realmente um jogo horrível do Bahia. E o momento do Bahia é ruim, né? Tipo assim, o Bahia tem bons jogadores, a ideia de jogo do Bahia é interessante, mas na prática não vem dando certo já faz algumas rodadas, né? Enfim. Nas laterais, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu achei que foram bem, não à toa. O Arias até deu profundidade, deu um ou outro chute, inclusive, lá na frente, mas não gerou muito perigo. O Luciano Juba foi discreto. Quando o Ademir entrou para essa ponta direita, não fez muita coisa. O Biel, caindo pela ponta esquerda, também não fez muita coisa. Então, os pontas do Bahia, no geral, não deram muito trabalho. E aí é mérito também dos laterais do Corinthians. Defensivamente, muito bem. Todo o sistema defensivo, né? Não foi vazado. E principalmente na parte defensiva, né? Porque, que nem eu falei, os dois primeiros gols, o Corinthians estava montado defensivamente, gerou o contra-ataque e a parte dele fez os dois gols. Não deu nem tempo do lateral ultrapassar e ir pro ataque, porque o Corinthians já estava finalizando a jogada e fazendo os gols, tá bom? Mas defensivamente, os dois laterais muito bem. A dupla de zaga, achei os dois muito bem. O André Ramalho vive um momento espetacular. Dá pra ver que é uma liderança não só do time no geral, mas também uma liderança técnica, né? Um zagueiro que é muito bom na saída de jogo, além de ter uma boa bola aérea. E o Gustavo Henrique, que a principal característica é a bola aérea, né? Mas tecnicamente também vem de bons jogos. Contra o Vasco ele foi bem, contra o Bahia de novo também. Um dos meus principais pontos que eu questiono no Gustavo Henrique, nesse time do Corinthians, é talvez ele não tenha a qualidade na saída de jogo justamente pela altura dele, e acaba ficando meio desengonçado com isso, justamente por ser muito alto. Mas ele vem bem, ele vem desempenhando bem e isso não vem sendo um problema para ele nesses jogos, tá bom? Grande jogo também. No meio de campo, jogou o Ranieri, mesmo com o José Martins à disposição. No meu Corinthians ideal, o Martins é titular, tá bom? Mas o Ranieri fez um jogo ok. Atacou o espaço quando recuperou a bola, no geral foi bem. O Carrijo, um jogo muito bom. O Carrijo foi aquela contratação que, assim,
É porque o Corinthians trouxe muita gente de qualidade ao mesmo tempo, né? Quando traz o Memphis, enfim, acaba que o Carrillo fica meio discreto. Mas a contratação do Carrillo é espetacular, jogador que até outro tempo, um tempo atrás estava no Al Hilal, sendo um dos principais jogadores do time. Naquele Al Hilal que ainda tinha o Gomis no ataque, o Giovinco pelas pontas, vindo pelo meio também. O Cuejar, né, ex-Flamengo, o Carrillo também era daquele time, caindo pelas pontas, caindo pelo meio. No Corinthians virou basicamente um meia-direita, né? E é muito interessante essa utilização desses jogadores. Porque o Carrillo é um cara muito ofensivo e ele joga basicamente numa linha de meio de campo, né? Ele pela direita, o Bidon pela esquerda, o Garro centralizado e os dois caras na frente. O Yuri e o Memphis, né? E aí o Ranieri é o único volante, tá? Com principal característica defensiva. Enfim, é um Corinthians que vive uma fase espetacular e o Carrillo muito bem. No gol do Yuri é um excelente passe dele. O Ranieri bem, que nem eu falei. O Bidon também. O Bidon tem muita qualidade no passe. É um cara que é meio campista, mas é muito habilidoso também no quesito drible. Fez um jogo bom. O Garro dessa vez não foi tão decisivo como foi contra o Vasco, onde foi disparado o craque da partida. Mas nem precisou, né? Porque o Memphis estava numa noite inspirada. O Yuri muito bem, aproveitando a oportunidade para fazer o gol dele. Para mim, eu já comentei no canal aqui. Pô, já deve ter uns 2 meses que eu tô comentando aqui. Pra mim, o Yuri Alberto hoje tem que ser o titular de centroavante na seleção brasileira. É, há 2 meses atrás eu era maluco. Hoje eu tô sendo sensato, porque pra mim é um fato. Hoje o centroavante ideal pra seleção brasileira é o Yuri Alberto. Não à toa, ele é hoje o artilheiro do Brasileirão. O Alejandro tá um golzinho atrás, né? Tem que ver se ele vai fazer gol hoje no meu Grêmio. Do jeito que a defesa do Grêmio é ruim, provável que faça, inclusive. Mas não tira o fato de que o Yuri é o artilheiro do Brasileirão até o momento. E a principal característica do Yuri é conseguir atacar muito bem o espaço, né? Tanto é que o gol que ele faz, ao invés, ele se desprende do zagueiro, corre pela ponta. Quando sai cara a cara, tira bem do goleiro. Então, o momento do Yuri é espetacular. Eu acho que o que fez essa mudança de chave do futebol do Yuri foi ter uma companhia no ataque, né? Com a chegada do Memphis, não ficou todos os zagueiros com foco só no Yuri, né? Porque você distribui. Tem dois caras muito acima da média, que é o Memphis e o Yuri. E aí acaba tendo mais espaço. E tendo esse espaço, o Yuri tá aproveitando muito bem as oportunidades. Foi lá e fez mais um gol. E o Memphis, já vou adiantar, pra mim o craque da partida, jogou demais. O primeiro gol, uma dose de sorte. O segundo gol, uma dose de muita qualidade, né? Porque no primeiro, com desvio, mata o goleiro. O segundo é uma cobrança de falta espetacular, indefensável, que mata o jogo. É um jogaço do Memphis. Entraram o Romero, para puxar alguns contra-ataques, enfim, o Thales também entrou. O José Martinez, que nem eu falei, no lugar do Ranieri. O Igor Coronado, caindo mais pela esquerda. E o Alex Santana, caindo mais pela direita. Eu queria destacar que eu tô achando que o Coronado tá, nesses últimos 2, 3 jogos, entrando muito displicente, inclusive, perdendo umas posses de bola muito bestas, tá? Contra o Vasco isso ficou nítido pra mim, ontem de novo. Na reta final do jogo engrenou, gerou até alguns chutes, mas no momento que ele entra, até ele esquentar no jogo pelo menos uns 10, 15 minutos, ele errando muita coisa que assim, ele tenta inventar demais, perde a bola, se enfrentasse equipes que vivem um bom momento, né? Porque ele enfrentou o Vasco, que é o Vasco, e a gente não precisa nem falar muito mais, não à toa esses dias demitiu Rafael Paiva, e um Bahia que vive um mau momento, tá? Então, se enfrentasse equipes em um momento melhor, a partir dessas percas de posse poderiam originar chances claras. Não originaram, bom pra ele, mas vem entrando meio disperso nos jogos na minha visão. Mas não é pra se criar crise, né? Os resultados do Corinthians vêm vindo e é isso que interessa, tá? Do lado do Bahia, pra mim, o primeiro ponto é o seguinte: você é um time que tem uma SAF, que tem muito investimento. E seu goleiro é o Marcos Felipe, e aí a outra opção é o Adriel, que ainda é uma aposta. Então, assim, é muito pouco para um Bahia que investe tanto, gasta tanto com o Lúcio Rodrigues, gasta ali no Cauli, no Caio Alexandre, no Everton Ribeiro. Porra, gastaram todo o dinheiro na SAF no salário do Everton Ribeiro, parece, cara, porque, putz, Marcos Felipe não pode ser um goleiro de um time que tem tanto investimento. E não à toa vivia um momento ruim. O Adriel, eu acho bom goleiro. Eu gostava dele no Grêmio. Inclusive, ele só saiu porque teve algumas polêmicas extra-campo, senão provavelmente era titular do Grêmio, inclusive.
E tá começando a ter as primeiras oportunidades agora, né? E acabou que no gol do Yuri ele acabou falhando, não tem muito o que falar, ele saiu mal e enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que o Bahia pra temporada que vem tem que pensar em um goleiro em um nível mais alto, tá bom? Isso daí não é bem um trio de zaga, né? Porque o Acevedo ele é volante. Acabou que foi recuado pra fazer uma linha de três zagueiros em muitos momentos, mas na prática não é bem três zagueiros, né? O Acevedo entra pra fazer essa saída, mas em muitos momentos subia também. O Canu e o Gabriel Xavier eu achei abaixo, e aí é outro destaque. Um time com tanto investimento não pode ter o Gabriel Xavier como titular também. O Canu até vai, mas o Gabriel Xavier não. O Cuesta tá no Bahia, não tá? Cadê o Cuesta? Não apareceu aqui. Mas enfim, pra mim o Cuesta é titular desse time. É muito bom zagueiro. Gosto muito dele. Desde o Botafogo, do Inter. E não vem sendo aproveitado no Bahia, né? Eu torço pro Grêmio. Se quiser, pode mandar o Cuesta que eu aceito. Quem tem Gemerson, o Cuesta eu aceito, tá bom? Por mais que seja identificado com o Inter. Nas laterais, o Luciano Juba e o Arias. O Arias foi substituído no intervalo, mas eu não achei que ele fez um jogo ruim, tá bom? É, enfim, foi substituído. E o Luciano Juba discreto na esquerda. Se eu não me engano, é ele que erra o passe que origina o primeiro gol, tá bom? Não fez um grande jogo. O Everton Ribeiro discreto. Foi engolido pela marcação do Corinthians. O Caio Alexandre também não conseguiu fazer muita coisa. O Cauli discreto também. O Tassiano não fez muita coisa. E o Lúcio Rodrigues é muito promissor, é bom jogador. Mas pecou muito também nas tomadas de decisões, chutes tortos, na hora errada, enfim, não fez um bom jogo. Entrou o Gilberto pela direita, não fez nada demais. O Jean Lucas pelo meio, levou uma rasteira do Ranieri. Entrou o Ademir pela direita, também não fez muita coisa. O Biel pela esquerda, teve um lance que ele driblou o jogador, teve um toque no braço, poderia ter sido marcado, não foi. Mas ao invés dele continuar a jogada e depois reclamar, ele largou a bola e começou a reclamar. Então, assim, putz, não dá, cara. Tu vai desistir da jogada dentro da área ainda. Cara, não faz o menor sentido. Ali o Biel viajou legal e desperdiçou talvez uma chance que poderia ter se tornado, né? E ele acabou desperdiçando para reclamar com o juiz. Você reclamando ou não, o VAR vai estar vendo a jogada, cara. Então termina a jogada, saiu um escanteio, saiu em lateral, terminou a jogada, a bola saiu. Aí você reclama com o árbitro. Não você larga a bola, dá a bola para o adversário e vai reclamar com o árbitro. E ainda ficou feio, porque nem foi pênalti, nem foi marcado. Então ele largou uma chance clara que poderia surgir na área para reclamar de um lance que não foi marcado. E mesmo revisando, não foi marcado, né? O VAR revisou e não achou que foi nada. Até teve o toque no braço, né? Mas na interpretação do VAR e do juiz não foi para pênalti. O Everaldo, eu pulei o Everaldo, né? Não tinha falado. Também não fez muita coisa. O Biel, que nem eu falei, não foi muito bem. O Adriel até fez uma outra defesa. Eu gosto dele. No Grêmio, ele, nas oportunidades que teve, foi bem. Teve uma falha ou outra, mas compensava com grandes defesas. Porém, teve problemas extra-campo e a partir disso acabou sendo emprestado. Acho que ele tá só emprestado pro Bahia, inclusive. É, Enfim, acabou falhando no gol do Yuri, mas é um goleiro que ainda é muito promissor. Mas de qualquer forma, você tem um goleiro que não é nível time com todo esse investimento, como é o caso do Bahia atual. E o outro é uma aposta, porque é um goleiro que é muito jovem e ainda não tem uma amostra muito grande. O Bahia precisa de um goleiro mais consagrado, tá bom? E que passe mais segurança para esse time. Porque o Marcos Felipe não vem passando e o Adriel, na chance que teve, falhou no gol do Yuri. Estatísticas: 18 chutes do Corinthians sendo 7 a gol, 12 do Bahia sendo 2 a gol. Posse de bola um pouquinho maior para o Corinthians, faltas 12 do Corinthians tendo 2 amarelos, 13 do Bahia tendo 4 amarelos. Escanteio 7 a 4 Corinthians, tá bom? Com esse resultado do Corinthians na sétima colocação com 53 pontos. E esse resultado, eu torço pro Grêmio. Eu queria que o Bahia aprontasse, tá bom? Porque ia ser bem melhor pro Grêmio. Agora pro Grêmio pegar pré-Libertadores, cara, o Bahia vai ter que perder em casa pro Atlético Goianiense. E aí, porra, tamo na merda. E o Grêmio ainda teria que ganhar do Vitória e do Corinthians. Se o Bahia aprontasse, dava pra eu sonhar mais com uma Libertadores pro Grêmio. Mas eu acho que agora ficou bem difícil. Enfim. Corinthians 53 pontos, acho que quase certeza que vai pegar a Libertadores. O Cruzeiro não vai vencer do Palmeiras, eu acho, pelo menos. Tendência é essa, ainda mais sem torcida. E o Bahia deve vencer o último jogo jogando em casa contra o Goianiense, tá bom? O Goianiense já pensando no ano que vem. A não ser que você tenha aquilo. É mala branca o nome que fala, né? Você paga pra um time pra ele tentar
fazer um esforcinho a mais, como é o caso que provavelmente o Palmeiras vai fazer com o Inter para dar trabalho contra o Botafogo. Enfim, no geral é isso. O momento do Bahia é ruim, não tem muito mais o que falar. Venceu do Cuiabá, mas é um Cuiabá também já, tipo, já rebaixado, sem muito mais perspectiva. É um Bahia que pode render muito mais e é um Bahia que tem qualidade, né, cara? Mas que nem eu falei, na minha opinião, lógico. Talvez o Acevedo não seja nível titular do Bahia. O Gabriel Xavier eu acredito que não. O Marcos Felipe eu acredito que não. E não dá pra falar que não tem dinheiro, né? Com a SAF agora dá pra buscar contratações pontuais pra aumentar o nível do Bahia. E que muito provavelmente ainda vai pegar Libertadores. E aí pra uma Libertadores dá pra se planejar melhor, que vai dar pra pensar mais alto e enfim, a partir disso, montar um time ainda melhor. Tá bom? Craque da partida, pra mim, é o Memphis. Memphis Depay jogou demais, fez 2 gols. Segundo, uma pintura na cobrança de falta. E é isso, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aí embaixo pra você se as duas equipes vão pra Libertadores, pra pré-Libertadores. Ou se você acha que não, só o Corinthians vai, o Bahia vai pipocar. Ou não, eu não sei se tem como o Corinthians agora ficar de fora. O Cruzeiro teria que vencer os 2 jogos, né, cara? E pelo que tá jogando, isso é bem difícil. Eu acho que o Corinthians encaminhou vaga na pré-Libertadores, e quem diria, de praticamente rebaixado para pré-Libertadores. E eu cheguei a comentar aqui no canal, talvez o Corinthians tenha o melhor ataque do Brasil. Porque Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, vindo de trás o Carrijo, próprio Bidon, 2 laterais bem ofensivos, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho, vindo do banco Thales Magno, Romero. Então, assim, o Coronado. É uma equipe que tem muitas opções boas. Esse time, pelo que tá jogando com esses jogadores, se tivesse começado o campeonato dessa forma, talvez estivesse brigando por título. Hoje, o Corinthians tem, junto com o Botafogo, o melhor futebol do Brasil, tá bom? É, na minha opinião, é isso. E no retrospecto recente, de um mês pra cá, o Corinthians hoje é o melhor futebol do Brasil, tá bom? Solto essa polêmica aí pra vocês, mas que pra mim é isso, tá bom? Foi esse o vídeo, gostou? Eu já falei tudo isso, né? Mas, de novo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos também, tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou!